Pais queridos, compartilhar com vocês um texto de Mateus 13, 45 e 46, que fala: O reino dos céus também é como um negociante que procura a pérola preciosa. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Eu voltei a ouvir um louvor que eu fui ministrado por ele durante algum tempo, principalmente naquela época da minha consagração para pastor. Inclusive a gente até colocou ele para tocar na consagração, e eu fiz a solicitação para vocês e ninguém saiu até agora. Vocês viram, né? Mas enfim, estou esperando ainda. E aí o que esse texto me fez refletir novamente sobre sobre o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre Jesus. Porque nesse texto, o negociante, obviamente, somos nós, a pedra preciosa, obviamente, é Cristo. E nesse texto, mostra esse comerciante à procura de pérolas preciosas. Então, já demonstra aí uma pessoa com uma necessidade de algo para a sua vida. E ele encontra essa pedra preciosa. Reconhecendo essa pérola, ele vende tudo para depois conseguir comprá-la. E aí o que me chamou a atenção nesse texto? O que me chamou a atenção nesse texto foi o fato de o comerciante reconhecer a pedra de grande valor. Porque esse comerciante, ele poderia não ter reconhecido essa pedra, essa pérola, essa pedra preciosa. Ele poderia não ter reconhecido, ele poderia ter sido enganado, ele poderia ter sido apresentado uma pedra falsa, porém ele conhecia essa pedra, ele viu, sabia que era de grande valor, e aí o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha. Não é que ele utilizou parte do que ele tinha, ele vendeu tudo, exatamente tudo. Então, quando eu vejo esse texto, eu penso da seguinte forma: será que nós, hoje, conseguimos reconhecer e identificar Cristo como sendo, de fato, uma pedra preciosa, ao ponto de que eu consiga vender tudo que eu tenha? E aí, quando eu penso nessa venda de tudo que eu tenho, não é exatamente só questão financeira. Porque quando fala que ele vendeu tudo, ele vendeu tudo. Se ele tinha algum meio de transporte, ele vendeu. Se ele tinha alguma casa, ele vendeu. Se ele tinha reservas de pedras, ele vendeu. Ou seja, tudo que ele tinha, ou seja, a moradia, a locomoção, não só isso, mas também a comodidade, a rotina, tudo que ele tinha, ele se desfez para conseguir comprar essa pedra. E aí nessa reflexão de agora, que é a minha também, e eu quero compartilhar com vocês, se de fato, se nós conseguimos identificar Cristo como pedra preciosa a certo ponto de abrir mão de tudo aquilo que nós temos. E aí eu fiquei pensando, mas como é que eu conseguiria identificar uma pedra preciosa segundo a parábola? Obviamente que esse comerciante, ele devia conhecer de pedras. Por quê? Porque esse comerciante, no mínimo, ele pesquisou. Através da sua vida, ele conseguiu conhecimento para conseguir reconhecer algo de valor. E nós, hoje, tendo essa parábola como um parâmetro, como é que nós fazemos hoje? A gente sabe que a pedra preciosa é Cristo. Isso não é novidade para mim, não é para você e não é para mais ninguém. É Cristo. Agora,
como é que eu consigo reconhecer Cristo como sendo o que tenho mais de precioso na minha vida, capaz de fazer como Paulo fez, por exemplo? Porque Paulo, ele tinha status, ele tinha conhecimento, ele tinha reconhecimento, ele tinha tudo, como cidadão romano, ótimas escolas, de uma família muito, muito nobre, ele tinha tudo. E aí Paulo, no primeiro encontro que ele teve com Cristo, ele largou tudo, utilizou tudo como esterco, utilizou tudo para que ele conseguisse transmitir a palavra de Deus. Ele abandonou tudo. E nós? Como é que nós conseguimos reconhecer essa preciosidade em nossas vidas? E aí, mais uma vez, eu volto nos princípios bíblicos, princípios básicos da nossa vida como crente, como, por exemplo, ler a Bíblia. Porque não existe uma outra forma de conhecer a Cristo se não for através de uma imersão na palavra. Não tem uma outra forma de conhecer a Cristo se não for analisando e estudando tudo aquilo que nós sabemos sobre Ele. E a minha reflexão para vocês hoje é nesse período, né, que nós estamos agora ausentes do corpo físico da igreja, estamos em casa. A minha reflexão para vocês eu tenho reconhecido Cristo como sendo tudo na minha vida, a ponto de abandonar tudo por Ele, mas, de fato, se eu não tiver essa coragem, e se eu não tiver coragem de abandonar a família, de abandonar emprego, de abandonar tudo que eu tenho, se eu não tiver essa coragem, quer dizer então que, de fato, eu não reconheço e conheço a Cristo? A minha reflexão para vocês é essa, que a gente, através da palavra de Deus, consigamos todos os dias reconhecer a preciosidade que é Cristo em nossas vidas, a tal ponto de abrir mão de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu tenho por importante, por precioso, de tudo aquilo que eu tenho por comodidade e por facilidade, abandonar tudo em prol de Cristo. Amém? Espero que vocês sejam abençoados por essa palavra breve, e a gente se vê e nos vemos em breve, em nome de Jesus.